Muito bem, vamos lá. Olha só, um comunista versus 13 capitalistas. Hoje, no pau quebrando. Simbora, agora. Não tem argumento. Porque vocês... Não, vocês comunistas trabalham com a mentira. Você não consegue explicar. Vai lá nas faculdades federais e vê os comunistas, maconheiros, sem proteína, um bando de vagabundo, playboy. Aí o empresário não dá emprego nenhum. Vai, recebe o seu salário e com isso ganha... Ô, vocês viram o vídeo, agora que ele falou de playboy, vocês viram o vídeo do... o cara que faz stand-up? É muito engraçado quando alguém chega pra mim e me chama de boyzão. Fala, você é mó boyzão, você é herdeiro, você tá com o bolso cheio de dinheiro, porque você tem uma bateria, porque você tem bicicleta boa. Ou então, olha só essa sua casinha aí, é fácil falar isso com a sua casinha porque você é boyzão, porque você é rico. Mano, eu tenho 40 anos, eu não tenho filho. Só o fato de eu não ter filho me permite fazer um tanto de coisa tão absurdo, mas tão absurdo. Tipo assim, um filho vai custar 500 mil reais, mano, se você for pobre, do 0 aos 18. Olha, eu não acho que custa 500 mil reais não, porque eu tenho certeza que meus pais não gastaram 500 mil reais comigo na vida. Mas essa explicação faz sentido, né? Tipo assim, você é rico mesmo ou você só não tem filhos? Não tenho esse gasto, então eu posso comprar bicicleta, eu posso comprar bateria, eu posso comprar hominho, e ainda assim vai ser mais barato do que criar uma criança chechelenta igual essa sua aí. Então, meu amigo, se você resolveu ter filho e tá gastando seu dinheiro com teu filho, o problema é teu. Eu tô gastando com bicicleta, com bateria e com maconha. Ó meu filho aqui, ó, 100 reais por mês. Eu acho muito engraçado quando alguém... Caraca, ele gasta 100 reais por mês com um cachorro? Caralho, esse teu cachorro é barato mesmo, hein? Mas enfim, aí ó... para ganhar mais dinheiro. A comida em casa. A cada novo trabalhador contratado, o empresário não te obriga a trabalhar. O empresário não coloca uma arma na tua cabeça. Obriga todo mundo a trabalhar. Porque, por exemplo, para acabar com a fome, você falou que falta dinheiro, certo? E vontade. Mas se você der um Google rapidinho, você vê que o Brasil, o ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão de imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? É, né, moça? Por quê? Governo você. Isso é normal de quem tem uma mentalidade que quer crescimento. Agora quem fica estagnado, inveja de quem cresce, o assunto é esse. Você vê aqui o comunismo é uma merda. Com comunista não tem conversa. Então comigo você não deveria ser educado, é isso? Não. Por quê? Porque na favela a polícia entra sem mandato, mata. Se você mora na favela, você é proibido, inclusive, de votar no Bolsonaro ou expressar a sua opinião política. É proibido, Isso é uma ditadura e você é a favor disso? Não é falso nenhum. Peraí, o traficante chega e fala, tá proibido votar no Bolsonaro? Vocês estão... O partido de esquerda assinou o escândalo do Banco Master. O escândalo do caso Master. Só os envolvidos até agora são todos da direita. Não. Ciro Nogueira é da direita. Pesquise. Só essa gritaria, é só esse jeito de fazer. É claro, contra vocês comunistas não tem papo. Você acha que os filhos do Elon Musk, do Bill Gates, eles vão precisar trabalhar na vida? Qual é o mérito deles? E é nojento vocês defender um torturador. Numa boa. Isso é nojento. Então, isso fala sobre... Na verdade, vão, cara. Você falar nisso, chat. Um dia desses eu vi um post falando sobre as tentativas de carreira da Paris Jackson, né? É Paris, né? O nome da filha do Michael Jackson. É que ela é DJ, né? Ela é DJ, é foda. O seu caráter. Fala sobre história. A história de gente mau caráter, torturadora. Tá? Existe as mulheres podendo andar pelada na Paulista, que é o que vocês defendem, com o sovaco cabeludo, poder o aborto, vocês são contra Deus, contra a família, contra o conservadorismo. Você me viu alguma vez falar isso? Faz só loucura. Vale a pena a igualdade de vocês? Olá pessoal, eu sou Humberto Matos, professor e comunicador. Estou aqui no TubaCast para defender a superação do capitalismo. A minha primeira afirmação é: o capitalismo depende da criação de escassez artificial. Vai deixar os caras putos. Ó. Opa. Bom dia, cara. Júlio, tudo bom? Júlio, Eu tô louco, eu tô louco. Meu ramo de atuação, eu sou biólogo e sou microempresário na área de tecnologia extracorpórea. Dou treinamentos para médicos, enfermeiros. Tecnologia extracorpórea? Como assim? Na área da saúde. Muito bem. Então, a sua primeira afirmativa é que o capitalismo criaria escassez para, então, poder se valer disso. Eu sou radicalmente contra isso, porque, na verdade, o capitalismo ele gera oportunidade. E, na verdade, o que o capitalismo defende é esse combate à escassez. Gera. Vocês viram que o Quid caiu de preço de novo, gente? O Quid?
Depois do terceiro mês consecutivo, é o quarto mês que o BYD é o carro mais vendido no Brasil, o Kwid caiu de preço de novo, rapaz. Olha que curioso. Contrário. O nosso intuito é acabar com essa escassez. Então, é uma afirmativa mas falsa. Como é que você explica, então, que hoje a gente tem mais casas vazias no mundo do que gente sem casa? Como é que você explica hoje 9 milhões de pessoas morrerem de fome por ano, sendo que a gente produz muito mais comida do que a humanidade inteira precisaria? Perfeito, eu explico da seguinte forma, a gente vai ver que o ser humano em si ele é egoísta, e isso aí vai independer do socialismo, ou do capitalismo, ou do comunismo. Como é que você explica o capitalismo ele gera oportunidades. Como é que você diz que o ser humano é egoísta se durante a maior parte da história da humanidade nós éramos coletivistas? Pelo contrário. Pelo contrário, o que você vai ver sempre, desde os primórdios, ao ser humano lutar. A gente vive numa guerra pela sobrevivência desde os primórdios. Sim, mas essa guerra, desde os primórdios, era um bando contra o outro. Na horda primitiva, na época de todo o desenvolvimento das sociedades humanas, o mais importante sempre foi o coletivo. Só vai mudar isso quando surge a propriedade privada e o Estado. E isso é relativamente muito jovem na humanidade. Não tem nada a ver com a nossa natureza. O nosso egoísmo é produto das nossas relações de produção. E aí como que a gente vai falar? Porque países onde instituíram o comunismo e eles chegaram a flertar muito próximo, porque aí eu não quero ser desonesto com você. O que acontece? Nenhum país sofreu aquilo que é o comunismo em sua literalidade. Nunca chegaram a implantar 100% do que é a literalidade do que é o comunismo. Agora, por exemplo, a gente vai ver lugares como a União Soviética, onde houve o implante do comunismo e mesmo assim a gente via desigualdade, a gente via pessoa desabrigada, nós vemos até, e isso é acadêmico até esse ponto, eu não vou dizer que eram todos, mas a Ucrânia, por exemplo, algumas regiões ali, quando acontece o Holodomor, pessoas comiam os filhos por conta da fome. A questão é a seguinte, a União Soviética praticamente erradicou a fome a partir dos anos 40. Porque ele deu para todo mundo, né? Verdade, ele deu a fome para todo mundo. Vocês podem conferir, é o dado. A partir dos não anos é um 40, dado, eu fui conferir. Praticamente erradica-se a fome na União Soviética. Pelo contrário, nos anos 30, houve episódio claramente que essas pessoas Ucrânia, morreram de como fome existiram pela episódios de implantação fome do comunismo. Antes dos anos 30. Nós estamos falando hoje num mundo que morrem por ano 9 milhões de pessoas. Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa pra vocês também. Sabe qual é o problema dessa discussão do tipo, olha, mas lá no passado implantaram o comunismo e as pessoas morreram de fome. Sabe qual é o problema? É que você do futuro, você do presente, na verdade, né? Você do presente, você se compara com um cidadão de 100 anos atrás, 70 anos atrás, você se compara, você acha que você vai fazer a mesmíssima coisa. Tipo assim, não é possível que você vai cometer os mesmíssimos erros tendo conhecimento histórico. Pensa comigo. Deixa eu falar, vou dar um exemplo pra você. O capitalista adora comparar a economia de um país com a economia doméstica, né? Vem cá, então você quer me dizer que você, na sua casa, você prefere deixar os seus morrerem de fome só porque ao invés de dar comida você quer dar oportunidade, é isso? Porque o capitalismo faz isso, né? Não, vou dar comida? Não, eu quero dar oportunidade, tá ligado? Por quê? Porque, inclusive, colocaram na cabeça de todo mundo que trabalhar tem a ver com honra, tá ligado? Sendo que a gente não trabalha porque a gente quer ser o mais honrado, a gente trabalha porque a gente quer morrer de fome, pô. 700 milhões de pessoas perto do que foi morto por Xi Jinping, não é fichinha não. Na verdade, 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. 700 milhões de pessoas têm insegurança alimentar no mundo. Isso não é culpa do capitalismo. 9 milhões de culpa do capitalismo. Como que não é culpa do capitalismo se a gente produz mais comida do que a gente precisa? Só para você ter uma ideia, Índice de Desenvolvimento Humano, como o IDH, os 20 países com melhor IDH são de cunho capitalista. Eles são obrigados. Todos eles potências imperialistas e colonialistas. Mas eu prefiro sob o imperialismo de um país que gera oportunidades e que verdadeiramente dão oportunidades à pessoa. Não. A oportunidade de você baixar as calças. Mano, o Trump está nesse momento, nos últimos dias a gente tá vendo reportagem, achando ruim o Pix, porra. O Trump tá, esse negócio de Pix, Visa e Mastercard não estão ganhando dinheiro, não tô curtindo. Que oportunidade é essa que você tem? É oportunidade mesmo? Eu boto uma arma na sua cabeça e falo, faz o que eu quiser, senão... Você sabe qual é o problema? É que essa galera não enxerga o mundo a um palmo do nariz, assim, tá ligado?
Há países Mas que deixam a gente como então vamos pária. lá, tem mais ou menos, tem pouco menos de 200 países no mundo. Pária. Cerca de 20 deles são desenvolvidos. Então quer dizer que só as pessoas desses 20 países não é essa são... a minha afirmação. A minha afirmação, e clara que eu disse, é o seguinte. Dentre os tops no índice de IDH, porque eu estaria sendo desonesto com você, porque países que colocaram o comunismo ou o socialismo ou qualquer espécie dessa doutrina espúria e satânica também já ficou a mesma porcaria. O que eu coloco é o seguinte... Eu acho estranho essa afirmação, não, vamos voltar porque, na verdade, vamos voltar é um dado. A União Soviética praticamente erradicou a fome. Não é esse dado. Não é esse dado. Ela não erradicou a fome. Ela não erradicou. Você está enganado. Por exemplo, a China, as pessoas morreram de fome. Essa foi a primeira leva. A China tirou 700 milhões de pessoas da miséria. Pelo amor de Deus. A gente vê. Com certeza, mas se flertando com o capitalismo, né? Opa. Cara, é impressionante, né? Olha só, esses países que ele puxa o saco são países que foram colonizadores, ou seja, eles invadiram outros povos, escravizaram quem puderam, dividiram entre si na cara dura. Aí hoje a gente vê essa galera tipo assim, não, eles são pica porque eles são cristãos, porque eles são inteligentes. Meu irmão, eles simplesmente meteram a faca em todo mundo, cara. Bom dia, como é seu nome? Maurício Barros. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou tecnólogo em radiologia também da área da saúde. Ainda bem que você falou da China, porque justamente a China matou milhares de pessoas na era Mao. Aí a China atual viu que flertou ali, começou a passear no capitalismo e viram que esse era o regime de prosperidade. Então, assim, quem está no capitalismo prospera. Nenhum país que tentou ali a implantar o comunismo deu certo. Tá? Outra coisa que você fala, eu vi pouco seus vídeos, mas eu vi que você nega o Holodomor, mas isso é histórico. Você fala tanto de história, isso é histórico, e você está sendo negacionista ao falar que isso não existiu, que milhares de pessoas morreram. Tudo bem. E de fato, eu jamais disse que a fome na Ucrânia não existiu. De fato, eles acabaram com a fome mesmo. Eles mataram tanta gente que se não tem pessoas, existe fome. Isso é falso. A população da União Soviética aumentou. Então como é que morreu gente? Aumentou os miseráveis. Não, isso é falso. Os escravos do comunismo. O que você está repetindo são mentiras que são espalhadas, tá? Então não precisam acreditar em mim. Então vamos lá. Se você acha que morreu gente na China, o que você tem a dizer quanto às grandes fomes da Índia? A fome de Bengala. O que você tem a dizer ao Congo belga? O que você tem a dizer às guerras imperialistas mundiais? E eu repito, esse espantalho de que o comunismo produziu fome é falso. Na verdade, quem faz espantalho são os comunistas. Mas os dados que eu estou falando são todos verificáveis. São todos verificáveis. O público consegue verificar, então, exatamente. Você está negando... Aí é legal demais, né? Eu vou para um debate, eu falo uma loucura e falo aí, pesquisa aí vocês. Pesquisa aí, pô. Vai quebrar sua cara, não. Tá bom, você tá negando a história. Não estou negando nada da história. Eu não estou negando nada da história. Eu estou falando o que pode ser verificado. O mais engraçado do comunista, o que todo comunista fala é o seguinte, é que o capitalismo é ruim, os burgueses são ruins, né? O imperialismo é ruim. O capitalismo surge, né, como uma afronta, né, contra o comunismo. Aliás, surge como uma afronta ao capitalismo ali. E assim, os pais do comunismo, digamos assim, né, Engels e Marx, são filhos de burgueses. Ô amigo, deixa eu explicar por quê. Acho que eu tenho uma informação importante, tá? Grande parte das grandes descobertas do mundo, principalmente no passado, e na verdade não só no passado, nem até hoje, elas são feitas por gente burguesa. Sabe por quê? Porque você e eu estamos ocupados demais tentando sobreviver. Você sabe por quê que essas grandes descobertas não somos feitas por gente normal? Porque nós estamos fudidos trabalhando pra caramba, pô. Se não for alguém, herdeiro, ou alguém que no mínimo é financiado por grandes corporações, isso nunca vai acontecer, cara. Nunca vai acontecer. Então assim, é uma cegueira você achar que, critica, mas quem faz as coisas são os ricos. É claro, eles estão vagabundando, porra. Eu digo e repito, deixa nós aqui com o suficiente pra viver e pra comer e pra morar decentemente. Eu não tô falando de riqueza não, tá? Deixa só nós ter o suficiente pra viver, pra comer decentemente e pra gente fazer o que a gente quiser. E daí pra nós 10 anos, porque é isso que esses caras ricos tudo tem, tá?
Eles têm até mais, né? Porque pensa, desde a infância até a vida adulta, é pelo menos uns 20, 25 anos. Mas dá pra nós aqui, que nós já estamos 30 a mais, 40, dá pra nós 10 anos. Ó, vocês vão ter 10 anos aí pra vocês estudar e fazer alguma coisa. Você vê o que acontece? Vocês não fazem um arregaço, meu irmão. O problema é que você tá se comparando, a gente fica se comparando com gente rica, gente que teve oportunidade a vida inteira. Que nunca precisou trabalhar, pô. Aí é fácil demais eu ser o pica numa determinada área. É muito gostoso, assim. São filhos de riquinhos. Então, assim, é exatamente o que acontece hoje aqui no Brasil. Os filhos dos bilionários aqui no Brasil hoje, eles querem pregar o socialismo, querem pregar o comunismo. Você conhece algum filho de bilionário que tá falando isso no Brasil? Porque você tá maluco. Eu não conheço nenhum que tá falando isso. O problema, irmão, é que é o seguinte, ó, a gente que é pobre, a gente fica tão sem tempo, a gente só trabalha, que a gente não tem tempo de estudar. Esses caras que são ricos, eles têm tempo de estudar, e eles eventualmente estudam. E aí, ao estudar, ao criar senso crítico, eles conseguem entender que, mano, olha, realmente o capitalismo é doideira. Só que é tal história. Eles vão atirar no próprio pé, são pouquíssimos os que fazem isso, cara. Essa é a verdade, são pouquíssimos os que fazem isso. E, na verdade, eles nasceram em berço de ouro. Isso é falso. É só você ir lá no Leblon, lá no Rio de Janeiro, e ver os filhos dos bilionários lá. Tem comunistas de todo jeito. Eu, por exemplo, sou pobre, não sou herdeiro. Hoje quem ajuda os meus pais sou eu. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu sou um capitalista também pobre. Você é um trabalhador, você não é um capitalista. Nós buscamos o capitalismo no seu ápice. Porque eu trabalho há 20 anos na área da saúde, buscando uma renda melhor, sempre... Tá, técnico de radiologia, dá uma olhada no panorama da tua área, cara. O que tem acontecido nos últimos 20 anos no Brasil na saúde, cara? É um monte de planinho de saúde que era até ok, sendo comprado por grandes corporações e ficando tudo pior. Isso é um exemplo claro do capitalismo, meu jovem. Mas isso não tem nada a ver com ser capitalista, cara. Você é um trabalhador. Com certeza. Entendeu? Os capitalistas são os detentores do capital. O capitalista não trabalha para conseguir o seu dinheiro. O capitalista trabalha muito. Na verdade, os capitalistas que não se mata de trabalhar. Não. Empresário é diferente de capitalista. Os que têm grana mesmo não trabalham uma vírgula. O lance dos caras é só fazer lobby. A maioria dos grandes empresários não trabalham. Os grandes empresários, você está falando o quê? De 5 empresas no mundo, por exemplo? Não, eu estou falando das grandes empresas, grandes corporações, grandes conglomerados, grandes latifúndios. Na verdade, essas pessoas todas vivem do trabalho dos outros. Quer ver uma questão bem simples? Se o dono da fábrica não aparece para trabalhar, o que é produzido na fábrica? Tá. Tudo é produzido na fábrica. Eu vou te dar um ponto agora. Se os trabalhadores não aparecem na fábrica para trabalhar, não é produzido nada. Essa multinacional, essa fábrica gigante, ela começou de um ponto. Ela começou. Um cara pobrezinho que falou. Ai. Todo começou zero. Da herança. E isso é o que você está falando. A maior parte das empresas tem já vários estudos as heranças começaram de um ponto. As heranças começaram de um ponto. Começaram então, eles período chamado acumulação primitiva de capitais. Fraco. Próximo! Ó, chegou de terno de gravata, hein? Bom dia, como é que é teu nome? Bom dia, Qual é teu ramo capitalista? Eu estou mestrando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Meu Instagram é Pedro Urso SP. Tá bom, você é um trabalhador. Convido todos a me seguirem. Beleza. E aí, a sua afirmação, ela tem um problema muito sério, que é a realidade. Você disse que o capitalismo é um sistema de escassez. Só que justamente sobre o capitalismo, a gente está vivendo no momento mais próspero da história da humanidade. Próspero para quem, meu irmão? Isso são dados amplamente difundidos pela ONU, pela FAO. Nunca antes da história da humanidade... Como assim? O que você está avaliando como prosperidade? Nunca antes da história da humanidade a gente teve tão poucas pessoas em pobreza. O dado, por exemplo, da ONU... Sabe quem é o grande fala... responsável para essa redução da pobreza? Tirou 700 milhões de pessoas. A China. Só que você sabia que tirando a China também essa redução acontece. Inclusive, a China, se você tirando a adequação, a gente tem ainda assim a diminuição da pobreza. E é mentira que a China foi a principal responsável. Ela é uma meia-verdade, porque na verdade existe uma coisa chamada alienação dos meios de produção. O principal responsável pela remoção da pobreza é a Índia. A Índia tirou mais pessoas da pobreza do que a China. Não, a China tirou mais que a Índia. Não, a Índia tirou mais nas últimas 2 décadas. E a China justamente... a pobreza extrema. A China só conseguiu erradicar a pobreza, inclusive com a abertura de mercado Deng Xiaoping na década de 80, que teve abertura comercial. A China é um estado de mercado. A China tem livre iniciativa, tem bilionários que operam no país, tem um mercado financeiro consolidado, tem mercado de capitais. É totalmente regulado. Qual país capitalista que todos os bancos... Sabe o que é legal? É que tipo assim, ó, ele fala assim, ó, se tem bilionário,
isso mostra que é capitalismo, né? É tipo assim, é tipo eu vestir uma roupa de marca e vocês acharem que eu sou rico só por isso, né? Tipo assim, não, o Choco tá vestido de quê? De Armani, de Prada, essas marcas que todo mundo fica comprando. Então ele é rico. Não, cara. São públicos. Qual país capitalista que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país capitalista que o capital portador de juros não é controlado pelos capitalistas? Qual país capitalista? Só na China que isso é assim. Por quê? Porque a China não é um país capitalista. Qual país capitalista tem um mercado regulado? O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, todos os países do mundo têm regulações do mercado financeiro. Mas todos então os países só aí você já se quebrou. Não, tá errado. Qual país tem bancos públicos? Além da China. O Brasil tem... Mas, meu irmão, as regulações de mercado financeiro existem porque sem elas o mundo já tinha ido de arrasta há muito tempo. E mesmo elas existindo, já quase foi de arrasta várias vezes. Vi de 2008 para início de conversa e agora todos os inteligentes têm previsto algo terrível em relação à bolha de IA. Bancos públicos, o Brasil tem a Caixa de Desenvolvimento, o Brasil... Não, isso é mentira, Tá? A gente tem bancos particulares, inclusive as empresas fazem sistema de swap cambial em que funcionam como uma espécie de banco privado. Ou seja, você está mentindo. Não estou mentindo, não. É um fato, isso é amplamente difundido. A China é um país de abertura de mercado, um país que conseguiu voltar com instrumentos da propriedade privada de mercado de produção. Então pergunte, qual país do mundo que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país do mundo que o capital portador de juros não é controlado pelos capitalistas? Então vamos falar da renda da terra da China. Porque você tem a sua tática de debate é ficar trazendo vários temas, e aí a gente vai se perdendo no meio do debate, e aí você fala um monte de inverdades. Então vamos começar com a renda da terra. A China é um dos maiores produtores do mundo de diversas commodities, entre elas o arroz. O arroz, ele tem um plantio coletivo nas cidades e nas pequenas vilas, que é administrado inclusive por pequenos burgueses proprietários de terra. Esses proprietários de terra que conseguem não são burgueses, cara, são trabalhadores. São trabalhadores proprietários. Qual que é a concepção de burgueses? São proprietários. Conceito de propriedade privada burgueses na China. É quê? Quem detém uma propriedade. Se eles têm a propriedade da terra, então eles são burgueses. Isso é a definição marxista. Eu nem sequer estou indo com a definição liberal, capitalista. O Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele opera numa lógica muito diferente da lógica dos comunistas, por exemplo, da União Soviética. Sim, mas acontece que o socialismo não tem um modelo. O socialismo é um processo de transição. O que determina o socialismo é o controle político da sociedade. Porque essa é a grande diferença, tá, gente? Assim, isso é um fato importante aqui, né? Tipo assim, não importa eu ser dono de um terreno de 100 metros quadrados, porque isso não me dá tanto poder político não me dá tanto poder econômico para influenciar politicamente. Não me dá tanto, tá? Vai dar algum, mas não dá tanto. Agora, quando eu tenho muita grana, aí eu vou mover a política ao meu bel prazer, que é o que o capitalismo faz, que é cada vez mais trabalhar para ter benefícios para si. Eu vou dar exemplo do que eu vi. Eu tava assistindo, eu sou uma pessoa que assiste Globo Rural. Tá rolando no Brasil uma crise que é o seguinte, uma crise dos produtores de cacau, que eles falam que o custo do cacau está muito alto para se produzir, mas eles não conseguem vender por um preço muito alto porque o preço que as fábricas no Brasil pagam é muito baixo. Por que as fábricas no Brasil pagam um preço muito baixo? Porque as fábricas conseguiram um acordo com o governo, e aí é lobby político, onde elas podem importar cacau de fora, e aí importa mais barato, e eles podem acumular esse cacau, as amêndoas do cacau, por até 2 anos. Então eles compram uma lapada de fora, acumula por 2 anos e pau no cu da produção nacional, tá ligado? E aí os produtores nacionais estão tentando, lutando por essa mudança junto ao governo federal para que, por exemplo, essa regra de 2 anos seja uma regra só para 6 meses. O ponto é, você tá vendo que se não existe governo e regramento, o capital por si só ferra com todo mundo? Porque o dono do negócio não tá nem aí, cara. A fábrica de cacau quer lucrar. Não tá nem de onde vem e tal. Aí você destrói todo um mercado nacional nesse sentido, fica dependendo só do mercado exterior. Se um dia tiver uma crise de qualquer espécie, como a gente tá tendo agora no Estreito de Hormuz, fudeu de novo. Então, boa frase aqui do chat aqui, ó. A lógica do capital, ela é por si só autodestrutiva, cara. Autodestrutiva. Se não houver forças, e aí realmente é o Estado que vem com forças políticas para tentar equilibrar um pouco, meu irmão, o grande capitalista quer atropelar todo mundo. Somente na China que os capitalistas... E quem detém o poder político da China? O Partido Chinês. Na China são os trabalhadores organizados no Partido Comunista Chinês.
Você lembra o caso do Jack Ma? Vamos lá. Me diz em qual lugar do mundo que o capitalista não poderia ampliar seus negócios. Se a China é uma democracia de fato, se a China, então, são os trabalhadores que detêm o poder político, por que a China é um país que não tem livre imprensa, por exemplo? Livre imprensa. Me fala onde é que tem livre imprensa, irmão. Me fala onde é que tem livre imprensa. Inclusive, gente, isso é um delírio. Ó, abre qualquer página de jornal no Brasil grande, os caras publicam cada loucura que tu fala assim, mano, que parada é essa? Livre imprensa não existe, gente. A imprensa, ela está, primeiro, em busca de si mesma, em busca dos seus próprios interesses. É bobagem achar que o jornalismo está aí pura e simplesmente em favor dos interesses coletivos. Infelizmente isso não é verdade. O capitalismo entrou e atropelou até isso. Como que não tem livre imprensa? Pequenos jornais. Qual lugar do mundo? Eu vou te falar. Então vamos lá. Agora está acontecendo uma guerra no mundo. Você acha que existe uma livre imprensa no mundo ocidental? Você fica sabendo da versão dos países agredidos? Sem dúvida. Nenhuma dúvida. Existem 4 ou 5 agências internacionais de comunicação que criar um jornal independente no Brasil. E você pode passar o que você quiser. Você, por exemplo... Pode. Vai morrer de fome, porra. Faz parte do ICL. O ICL é uma iniciativa de um jornal de esquerda no Brasil que tem prosperado e trazendo inclusive uma narrativa anticolonial. Na China você não conseguiria fazer isso. Se você na China abrir um jornal particular, você seria amplamente censurado. A gente tem dezenas de jornais particulares que são fechados. Na China os capitalistas não determinam. Não acontece não. Sabe por quê? Porque o Brasil, com todos os problemas, ainda é uma democracia. Cara, isso é de nós. E eu posso falar pra vocês com toda a propriedade. Eu trabalhei num jornal local durante 5 anos da minha vida. Deixa eu te falar. A quantidade de matéria que não vai pro ar, vocês não estão inscritos, cara. Tá escrito mesmo. Literalmente tá escrito. Por quê? Porque elas vão mexer com interesses. Porque o dono às vezes não quer se indispor com um determinado grupo. Por esses motivos. Não vai pro ar, meu brother. A China não é. A China é muito mais democrática que o Brasil. Só deixando muito claro, vocês que são do Estado desse homem, não votem nele, porque ele quer implementar no Brasil a ditadura chinesa. Ele quer colocar sistema de censura. Ele quer colocar um sistema... Eu quero que as pessoas, assim como na China... Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero, Mário Augusto? Brasil! Sabe o que eu quero, Mário Augusto? Tem onde morar. Sabia que em todo mundo, hoje as pessoas são mais pobres que a geração anterior? Só na China que isso não acontece. É isso que eu quero pro Brasil. Eu quero prosperidade, eu quero futuro, eu quero que o jovem tenha esperança, eu quero que o jovem tenha casa, eu quero que o jovem tenha uma condição de vida melhor que os seus pais. Esperança com o sistema que acabou em 91. Existe isso sistema na China. Com um sistema decadente. A União Soviética já acabou no mundo inteiro. Assim, mas quem tá falando de União Soviética? Os comunistas, você nesse debate, isso é só um mero entretenimento. Vocês não representam uma parcela real da população, não tem participação no Congresso, não tem participação na vida pública. Claro isso é só ainda. Um mero entretenimento político, onde as pessoas veem uma opinião bizarra, uma opinião engraçada, uma pessoa com um estereótipo assim, de intelectualzinho de óculos, cabeludo, mas isso não representa. Um estereótipozinho, o cara literalmente tá só o estereótipo, mano. O cara foi pra um debate de paletó e gravata, pô. Realidade. E logo vocês já vão perceber. Gigantesco. Quem nunca viu eu saí ontem de casa, vi uma manifestação comunista na minha porta. Vocês são muito presentes, realmente. Não, mas tinha manifestação aqui na Paulista ontem, não? Manifestação do quê? Hã? Manifestação pelo quê? Não, eu não sei porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu cheguei, eu vi que tava tendo uma manifestação aqui. Ou seja, o povo tá organizado nas ruas. Essa meia dúzia de pessoas que não conseguem lotar uma rua, mas ok. Essa é a organização comunista. Onde você tá tirando isso, agora, cara? pega as organizações. A revolução que você tanto pleiteia tá muito mais próximo de ter uma revolução da direita, uma revolução conservadora. Não existe revolução conservadora. Não existiu revolução, por exemplo, liberal. As revoluções burguesas, por exemplo, do século. Revolução americana, Revolução Francesa. As revoluções burguesas colocaram a classe capitalista como classe dominante. Hoje em dia, os capitalistas não são revolucionários, eles são reacionários. Não, isso é mentira. Isso é mentira, isso é mentira. A gente tem diversos processos revolucionários que, inclusive, são conservadores. Cara. Você não sabe o que é. Você não sabe? Então me pergunte o que é reacionário. Reacionário é aquilo que quer trazer do passado de volta pro presente. Você me perguntar, eu sei o que é reacionário. Na obra de Felipe Moura Coutinho, por exemplo, o professor conservador, ele vai criticar tanto os reacionários quanto os utópicos. Reacionário é aquele que idealiza o passado, que tenta fazer um retorno a ele. Enquanto o utópico é aquela pessoa que idealiza o futuro. O que você quer conservar? Você quer conservar a desigualdade, a criminalidade? Quero conservar as instituições, quero conservar o sistema democrático de direito, quero conservar os valores cristãos, quero conservar os valores, a economia de mercado. Tá aí, né? Conserva aqui. Conserva aqui pra nós. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Depois a gente vê mais pedaços desse debate aqui. Conservador. Conservantes.